Bom, pessoal, mais uma semana, graças a Deus. Nós vamos fazer um breve comentário, um breve estudo sobre dois livros. Todos já conhecem, o Evangelho, e o livro da Esperança, que foi Emmanuel que ditou para Chico Xavier, que fala inclusive sobre algumas pontuações contidas no Evangelho. E que nós vamos falar hoje é sobre o capítulo O Auxílio e Nós. Que auxilieis? De Deus. E nós? Vamos refletir sobre isso. E aí eu pergunto para vocês: todos têm fé aqui? Temos fé? Todos sabemos o que é ter fé? Fé não é só crer. Aí, dentro desses 35 ou 40 minutos que nós vamos conversar, vamos refazer essa pergunta. Mas eu não quero que vocês respondam com a boca. Faz com o seu coração. Porque a gente tem que refletir e entender o que é realmente fé. E se estivermos titubeando, fraquejando em algum momento, é uma observação que nós faremos na mudança do nosso comportamento. Aí sim podemos dizer: eu tenho essa fé. É aquela fé verdadeira que nós vamos tentar compreender aqui hoje. Em João 16, 24, Jesus disse: pedi e obtereis. Certo? Então, diante disso, tudo o que eu pedi, eu vou receber. Tá certo? Jesus falou: pede e recebereis. Por isso que nós vamos tentar entender e refletir hoje por que às vezes eu peço e eu não estou obtendo. Estou pedindo certo? Estou pedindo a coisa correta? Talvez sim, talvez não, né? E outra, o que eu estou pedindo, eu estou merecendo? Então são reflexões que nós temos que fazer. É obrigação nossa fazer. Jesus já falou: pede e obtereis. E para complicar mais um pouquinho o nosso raciocínio, complementa assim. Allan Kardec complementa: cumpre não confundirmos a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Então a gente entende que fé é tudo o que eu posso, eu acredito em mim. Se eu deposito em Deus a confiança, eu posso obter. Isso é a verdadeira fé. Então eu vou confiar em Deus que eu vou obter a minha cura. Faça isso. Quando a gente entender o que é cura, você vai ver que, independente do resultado, se a cura física vai ser alcançada ou a sua cura moral, o que vale mais? O que vale mais? A cura física ou a cura moral do espírito? Moral? Sonhamos tanto essa felicidade e queremos esse auxílio, é ou não é? Vamos lá no Evangelho, o que ele fala para a gente? Ele fala sobre a fé. Então, quando Jesus falou, pede e obtereis, ele remete o nosso estudo para a fé. Se eu pedir de forma presunçosa um bom salário, um bom emprego, um bom marido, uma boa esposa, eu vou pedir a Deus, tenho fé que sábado vai sair sol que eu vou para a praia. Eu me virei de ir, aluguei uma casa e logo agora que eu... Então, olha o que eu estou pedindo. Eu estou pedindo com fé verdadeira, com a presunção de que Deus trabalha para mim. É diferente. Boa noite. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e perguntaram, foram conversar com ele: por que não podemos nós expulsar demônio das pessoas? Entenda-se demônio, doenças, tá bom? Respondeu Jesus: por causa da vossa incredulidade. Olha só, ele estava falando que os discípulos de Jesus ainda possuíam dúvidas.
Não é que não criam, né? Não acreditavam em próprio Jesus ou em Deus. Mas ele ainda andava ao lado de Jesus, peregrinava, via todos os milagres acontecerem e ainda não entendiam o que é ter fé. Lembra do centurião romano que perseguia os judeus e confiou tanto em Deus, em Jesus, que foi até Jesus e falou: não precisa nem ir lá na minha casa. Se o senhor mandar, meu filho vai se curar. E ele dá uma bronca nos discípulos e fala: ó, esse tem fé. Se vocês tivessem fé igual ele, estava feliz. E nem era um discípulo. Então não está regrado em frequentar lugares, praticar dogmas exteriores e práticas para os outros olharem, se eu não tenho aqui na minha cabeça o que é acreditar de verdade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporte-a daí e para ali, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Está lá em Mateus. Olha só, ele falou: pedi e obtereis. Se tivesses a fé verdadeira, a credulidade verdadeira em mim, você pediria para aquela montanha, entre aspas, transportar de um lugar a outro, e ela lhe faria. O que são as montanhas? No sentido moral da história. Quem chuta? Hã? A fé. A fé, quase, mas também. As dores, tá? Então vamos lá. No sentido moral, entende-se por montanhas, né? São as dificuldades. Então, se eu tenho aquela credulidade enraizada, forte, verdadeira, eu consigo transportar dificuldades. Tenho mais resistência, supero a má vontade. Em resumo, como se depara da parte dos homens ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões. Então, as coisas ruins, as paixões, o interesse, o egoísmo, não valem mais nada para mim. Quando eu entender o que é verdadeiramente a fé. A gente acha, e é normal, a gente foi educado dessa maneira, que fé é só acreditar. Você tem fé, eu tenho fé em Deus, que existe alguma coisa lá assim. Mas a fé verdadeira está no comportamento nosso. Aí eu vou mostrar para Jesus coisas que naquele momento os discípulos não tiveram ainda condições, tanto quanto aquele centurião romano fez. De transpor crenças, leis terrenas, evidentemente, que ele no interior dele compreendeu e confiou. Que Jesus é o caminho. A gente lê a Bíblia e fica um pouco, às vezes, confuso, porque a gente lê algumas passagens e tenta desenhar na cabeça. Sabe quando a gente tem um gibi, ou uma revista, uma história, você fica tentando desenhar a história na cabeça. Aí você fala: não, o centurião foi lá, a gente vê isso nos filmes também, né? Foi lá, o centurião confiou, ouviu Jesus, e a gente tenta montar uma cena. Mas se você estudar de forma moral, o centurião estava passando por todas essas leis, essas crenças terrenas que lhe foram impostas, que hoje ainda são impostas a nós, em alguns dogmas, em algumas religiões, algumas crenças, né, que nos prendem a passado e a terra. No entanto, Jesus liberta. Ele, pede e obtereis. Ele falou para aquela mulher adúltera: vai e não peca mais. Ele falou para aquele rapaz rico: abandona tudo e me segue. Abandonar tudo não é rasgar o dinheiro fora, largar todos os terrenos, as posses que ele tinha, porque era um rapaz jovem rico, mas é para não ser escravo do materialismo e me segue. Então ele vem ao longo de muito tempo, e hoje, há quase os 2000 anos completos, estamos
estamos quase em 2033, para completar os 2000 anos cravados, ainda tentando entender o que é fé verdadeira. Mas ele ainda salienta no Evangelho: a fé robusta, aquela que te dá confiança, te dá perseverança, dá energia e recursos que fazem que se vençam obstáculos. Quem já estudou uma prova e estudou muito acreditando que ia passar? Nunca, né? Quem estudou, treinou, se preparou, fez uma entrevista de emprego e não conseguiu? Conseguiu? Aí você fala: não, eu tenho fé, eu vou me esforçar, vou estudar, vou lá, vou manter calma. Foi milagre isso? Foi a sua prática da fé te dando força, resiliência, perseverança no seu objetivo. Você foi lá, fez a entrevista e conseguiu. Ou você foi lá, fez a prova e passou. Claro, você estudou, você se esforçou, confiou, manteve a calma e foi. Temos tudo a nosso favor. Por incrível, mais incrível que parece ser, temos todo o universo a nosso favor. Mas, Fábio, e quando não dá certo? Quando não dá certo, a fé não dá perseverança? Não te dá energia? Não dá recursos? Dá recursos, é vontade. Qual recurso eu tenho para um bom emprego? Eu tenho um recurso, qual que é? Vontade. Não é vontade? Ah, mas eu não tenho dinheiro para estudar, mas tem vontade. Antigamente estudar era biblioteca e era muito mais difícil. Hoje você acessar no teu celular o YouTube e colocar assim: nossa, eu preciso aprender sobre matriz de matemática. E põe lá, matriz matemática. Tem aulas lá. Não está mais fácil? Então recurso nós temos. O que falta? Vontade, né? Querer. Pedir e obtereis. Com vontade verdadeira, com confiança. Mas ele também falou que da resiliência, da resistência, não é? Por quê? Diante de não ter conseguido o meu objetivo, eu tenho fé. Vou tentar de novo. Eu tenho fé. Bom, se eu não deu para mim agora, talvez não seja para eu ir. Vocês entenderam a forma de encarar diferente a vida? Ó, eu ia viajar esse fim de semana, por exemplo. Mas está chovendo, vou fazer o que na praia agora com essa chuva? Em vez de eu bracejar, pobre não tem chance, não pode ser feliz, não sei o que, eu falo assim: deixa o pai na outra vez, guardei dinheiro, deixa guardar, eu vou na próxima vez. Sabe-se lá o livramento que nós vamos passar no caminho, chovendo, descendo a serra, pode acontecer um monte de coisa, não pode? A gente começa a confiar, vamos hoje, não deu, tá bom, vamos marcar amanhã, ixi, mas não vai dar mais tempo. Então não era para ser, vamos muda o caminho, mudar o caminho, e a gente vai tendo confiança no plano. Eu vou pedindo, com confiança, com fé verdadeira, eu vou obtendo, não vou obtendo o que eu quero, o que eu desejo? Às vezes o que eu necessito. Eu desejo, por exemplo, a cura. Mas será que a cura é a solução dos meus problemas? A gente sempre tem que pensar com o mundo e a cabeça, o mundo não, com a nossa cabeça na eternidade, no espiritual, gente. Enquanto eu pensar a minha vida, que a fé só serve para satisfazer minhas coisas terrenas, vai ser complicado. Se eu penso minha vida, minhas ações pautadas no correto, porque eu quero ter um futuro, uma vida, minha alma elevada moralmente, e que está um dia espiritual melhor, eu tenho que pautar na moralidade. Então eu entendo que às vezes a cura que eu não objetivei hoje, eu tenho confiança plena em Deus, que bom, é melhor, então já que eu não posso me curar, eu tenho algumas restrições. Então se eu tenho restrições, vou segui-las corretamente. Por exemplo, vamos supor que um homem tenta o suicídio e não consegue, tá bom? E fica com uma certa, como é que fala? Uma comorbidade,
que lhe impede, por exemplo, de andar. Ok? Alguns poderiam entender assim: nossa, cara covarde, que desgraça na vida desse ser. Se eu pensar com fé verdadeira, será que é uma desgraça? Será que é melhor, pela misericórdia divina, ele não ter alcançado o suicídio, ficar quieto na cama para cumprir um pouco da sua expiação, das suas dificuldades? São caminhos de raciocínio que nós devemos compreender de forma melhor, e a gente vai vendo que a vida não é tão difícil assim de se levar, não. Você está falando isso, Fábio, porque você não vive na minha pele. Bom, eu não vivo na sua pele, nem você vive na minha. Eu não posso agir como se fosse você, porque se eu fosse você, eu teria vivido as suas experiências e não as minhas. Você vê como é muito individual de cada um? Mas Jesus falou de modo geral: pedi e obtereis. Vá e não peca mais. Tem coisa mais libertadora do que essa? Do que eu falar assim: não, a partir de hoje, já que você pecou, você vai vir aqui toda segunda, toda sexta, todo domingo, vai rezar. Não vou nem falar disso, é para não falar que eu estou falando mal, mas vai assistir 30 palestras do Fábio em seguida, depois vai ouvir não sei quantas palestras do outro lá em seguida, aí você vai pagar o seu pecado. É isso? Aí ela volta para casa e continua fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, praticando os mesmos atos, com aquele coração enrijecido, presunçoso, de achar que Jesus trabalha para nós. Não, vai dar tudo certo, vou pedir aqui para Jesus que vai ser curado. Pode ser, né, gente? Pedir e obtereis. Mas já pensou se você consegue? Qual é a responsabilidade? Entendeu? Não é proibido pedir. E ele falou: você pode obter com fé verdadeira. O que às vezes nos deixa um pouco magoado com Deus é que às vezes a gente pede, até é boa pessoa, tenta errar o mínimo possível, se esforça, e é muito válido, e às vezes a gente não obtém, e às vezes a gente se revolta. E aí é que nós estaremos blasfemando e quebrando um pouquinho essa tão sonhada fé que a gente sonha ou acredita que tem. Então, atingir ou não os meus objetivos, eu pauto a minha confiança de que se eu não conseguir, é porque não era o momento. E quantas vezes a gente às vezes faz uma prova ou faz um teste, não dá certo nessa empresa, não dá certo naquela que você menos esperava, dava. E aí você fala: nossa, aqui eu nem queria, deu certo, eu estou tão bem, pessoas legais na minha vida. Não acontece isso? Um caminho da nossa vida que você nem esperava, nem era o que eu desejava, acabei vindo por esse caminho, até que foi bom. Acabei conhecendo fulano, ciclano, foi legal, amizades até que, né, esses anjos que aparecem na nossa vida, graças a Deus, né? Amizades boas, sobretudo boas, né, e que nos ajudam, né? O Evangelho, no item 3 também, né, fala, e uma outra definição, entende-se como a fé, a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim, dá-nos uma espécie de lucidez que permite que se veja, em pensamento, a meta que você quer alcançar e os meios de chegar lá. Bom, então se eu penso num objetivo, confio, me vejo lá, eu tenho fé, vou me esforçar para isso, e já me vejo lá e deu certo, isso é a verdadeira fé. Então, se eu quero ser uma pessoa boa, Jesus falou, não cometa os mesmos erros, não cometam, né? Então eu vou me ver lá na frente não errando, porque é normal, no transcorrer da nossa vida, a gente dá alguns tropeços, por mais que a gente se esforce, e nós somos testados. Parece aquele negócio, agora que eu estou indo tão bem, aparece um que me tirou o equilíbrio, que me tira a paz, ou acontece algo na família, ou com você, ou com algum parente, que te tira o equilíbrio e a gente dá uma caída de novo. Ou seja, todo o universo, quando eu falo todo o universo conspira, é Deus, né?
tem toda a lei do universo que é imutável, conspira ao nosso favor. Ou como prova, ou como missão, ou como um dádiva, ou às vezes como um teste. E nós somos testados 24 horas por dia. Acredite em você. No final eu vou fazer um parênteses bastante interessante sobre esses testes. Me lembrem. Cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode ser sem Deus. Algumas pessoas lembram de pedir, né, de fazer as orações, pedir para dar certas coisas, e as coisas acontecem. Mas depois bate no peito e fala, eu consegui, hein? Lamento muito, e eu acredito muito que os nossos mentores, os anjos da guarda que nos acompanham, olham para a gente um pouco de tristeza, né? Porque eles trabalham tanto para intuir a gente no bem, e quando a gente vence, quem é que lembra? Quem é que lembra? Passa na prova, consegue aquele emprego sonhado, dá tudo certo, ganha bem, ganha aumento, quem é que lembra? Obrigado a Deus. E quando tem uma dívida e consegue pagar, ou quando tem um problema, quem agradece também? Então, a fé verdadeira aceita qualquer resultado. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção, no caso, é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção dos fracassos que lhe são impostos. Se basearmos a nossa vida na presunção de que agimos sozinho, só eu mesmo, graças a mim que dá tudo certo, não tem ajuda de Deus, não tem ajuda de ninguém. Nenhuma energia, nada me ajuda. Não tem ajuda da guarda que me intui, nada. Cuidado, porque a queda pode ser muito grande. Como às vezes a gente nem está esperando e chove no dia que você queria viajar. São formas da gente enxergar a vida e aceitá-las. Não é aceitar tudo de ruim que nos acontece, mas é nos situarmos, e é bom a gente se centralizar e se enxergar em que momento, né, da minha vida eu estou. Peraí, o que está acontecendo? Eu tenho visto o Evangelho, vejo os ensinamentos de Cristo, ele fala que pede, que ele ajuda, que os bons espíritos nos acompanham, nos auxiliam, mas nossa, mas minha vida está toda... Quem nunca passou por isso? Ou às vezes ainda está passando? O que tem que fazer? O que vocês acham diante de um né? Para, respira, ora, pede a Deus calma, pede equilíbrio, e lembre-se, se coloque no lugar. Falou, opa, peraí, eu estava meio atrapalhadinho, Deus sabe o que é bom para mim, vou me esforçar, eu preciso de tal coisa, vou me centralizar nisso, vou ocupar a minha mente com isso, senão a gente se perde. Se perde, a aflição vem. Ele fala como imposição, né, de fracassos, de decepções, fracassos, decepções que são impostas. Tudo bem até aí? Aí Emmanuel faz um capítulo à parte sobre esse item. Sonhamos felicidade, quem não sonha? E queremos o auxílio, sempre, né? A sabedoria do universo, porém, colocou a vontade em nosso íntimo, como uma maneira de juiz supremo, a fim de que a vontade, em última instância, decida as questões que nos referem à construção do nosso destino. Mais uma vez ele ratifica.
Busca, peça, ore, haja com moralidade, mas no seu íntimo você tem que ter o que? A vontade verdadeira mesmo. Desejamos tranquilidade ou não? Sonhamos nobres ambições, né, novas conquistas ou não? Claro. Aguardamos a concretização dos nossos desejos, sim. Traçamos votos, né, linhas, metas de melhoria. Claro, quem não quer ter um carro melhor, uma viagem, que seja a paz no coração e dentro de casa. Não é uma meta? E a cada passo, surpreendemos o concurso indireto das circunstâncias e a nos atenderem. De mil modos, o apoio certo da providência divina. Então, cabe a nós, a cada passo da nossa vida, que somos testados diariamente, com a fé verdadeira, compreendemos a situação que a gente se encontra e mantermos o equilíbrio e a verdadeira fé. Porque se eu andar e der uma topada de chinela aqui no dedinho na mesa, eu tenho fé? Não, eu tenho fé que eu vou assim, se a próxima vez eu vou quebrar o dedo, né? Mas é uma observação minha. Pô, eu estou errando nesse negócio, não está dando certo. Não é o que eu desejo. É vontade, mudança de comportamento, coragem, resiliência diante de um problema, não é isso? Força. A assimilação, porém, de qualquer auxílio surge condicionada às nossas resoluções. Então, qualquer condição de auxílio que eu almejo a mim, do alto, do passe, da minha oração, do evangelho no lar que eu faço, está condicionada às minhas resoluções do que eu tenho como vida. Então, se as escolas da vida, né, nos preparam, conselhos avisam, as experiências nos educam. Então, não dá para eu bater o dedinho aqui e achar que a cadeira vai sair daí sozinha, né? Eu me educo com as minhas experiências, sejam elas boas ou más. As afeições protegem, não falei dos amigos, os anjos, né? Que às vezes aparecem na nossa vida. As dores advertem. Nem tudo é flor, por mais que a gente busque. Mas a dor adverte. Aquela doença inesperada, aquele fim de semana mal programado que te frustrou, é uma dor. Mas ela adverte, calma, não se revolta. Desencantos renovam. Eu sou apaixonado e ela me abandonou. Desencantou, te traiu. Renova o seu pensamento. Vai para outro, foca em outra coisa, né? Eu estava tão feliz nesse trabalho e eu fui demitido. Renova o seu pensamento, abre o leque, a vida, para a gente sair do marasmo, tá, gente? Da melancolia. Simpatias defendem, dificuldades ensinam, as provações nos purificam, quando a gente entende a provação. Favores nos escoram, nos dão força, e obstáculos nos adestram. Então eu já vou olhar direito para não bater o dedo aqui e estourar de novo, né? Você se adestra, né? A máquina da eterna beneficência. Beneficência é caridade. Funciona matematicamente. Então, todos disseram que aqui temos fé, certo? Então, vamos ver essa matemática que Emmanuel nos ensina. A máquina da eterna beneficência funciona matematicamente em nosso favor, através dos múltiplos instrumentos da vida. Entretanto, as leis eternas não esperam colher máquinas em consciência alguma. A face disso, embora consideremos com o Evangelho que toda boa dádiva procede de Deus, transformar para o bem ou para o mal o amparo incessante que nos é concedido, depende sempre de nós. Então, nós não somos uma máquina só de receber.
ele falou que a caridade é uma matemática. Matemática é algo exato. Eu só vou conseguir chegar num resultado se eu tiver os fatores corretos. Da caridade, da vontade, da coragem, do esforço. Jesus falou assim, ó, reconheço o cristão, pelo seu esforço em melhorar. Ele já pensou se ele fala assim, ó, só reconheço meu filho, quem é bom? Quem de nós aqui se salva? Ninguém. Se ele falasse assim, ó, os bons estão salvos, então eu reconheço o cristão pelo seu esforço, mas é o esforço, tá? Não é aquele, não, eu acredito, vai dar certo, tá? E ele falou, é uma matemática. Eu alcanço meus objetivos, alcanço o que eu anseio de bom para mim, e Deus emana isso para nós, constantemente, todos os dias, 24 horas por dia, desde a criação do universo. Porém, o que atrapalha? Depende sempre de nós. O amparo incessante, pensa bem, a dádiva de Deus transforma, aí que nós recebemos constantemente, transformamos nós para o bem ou para o mal, incessantemente. E sempre dependerá de nós. Então, isso é fé, gente. Então, aí eu posso até perguntar de novo, mas não vou fazer isso, porque a gente vai refletir ao longo da semana se eu tenho fé. E não é para se sentir também melancólico, falar assim, nossa, eu achei que era só ir na missa lá e estava tudo certo. É uma matemática. Ou vim aqui, ouvir o palestrante, né, o orientador aqui falar, tomar o passe e está tudo resolvido na minha vida. Gente, a busca da paz, que é a verdadeira felicidade espiritual, está na mudança do nosso comportamento. Tudo bem até aí? Ok? E para eu mudar esse comportamento, Emmanuel nos dá uma ideia, ele é matemático. O resultado vai alcançar? Vai. Mas ele é uma soma de alguns fatores lá, da sua coragem, do seu esforço, sua vontade, a sua prática do Evangelho. É prática. Qual que é a prática do Evangelho? Jesus falou para perdoar? Você está perdoando? Você está perdoando? Nós viemos aqui buscar perdão, certo? É matemática. Não, todo o universo é matemática. Eu venho buscar a cura, não vem? Eu estou promovendo a cura para alguém? Ah, mas como que eu vou promover a cura para alguém? Através de uma oração ou aliviando a dor? Nem sempre. Ah, eu preciso ter, eu venho buscar paciência. Você tem paciência? Ou venho pedir para minha esposa ter paciência comigo. Ah, eu quero que eu venho aqui, eu quero pedir aqui para o meu chefe, que está muito bravo lá e está difícil lá. Tá bom, e você está cumprindo a sua obrigação? Então, é matemática pura e simples. Deus emana para a gente. Os nossos mentores, os anjos da guarda, estão em nosso auxílio. Mas depende de nós direcionarmos essa energia, essa força para o bem. Nós temos que começar por onde? Como a nossa Madre Teresa falou. Nós mesmos. Se eu quero um mundo feliz, eu quero ter paz, começa pela sua casa. Promova na sua casa a paz. Tenha fé, confia, conversa, dialogue, resulte, sabe? Promova. Ah, eu quero. Você tem que me entender, mas você está entendendo? Meu filho não me entende, você entende ele. Tem que ter esse diálogo. Senão a gente fica cíclico. Passa 2026 e nós vamos olhar para trás e falar assim: olha, eu terminei 26 igual eu terminei 2025. Indo lá, sentando, tomando passe, saindo e tendo as mesmas dores de cabeça, os mesmos problemas, os mesmos tormentos, por assim dizer. Porque dificuldades nós teremos. Nós não estamos livres de ter dificuldades.
Mas a fé nos promove a força, lembre, vou relembrar vocês, a resiliência, que diante desse tormento, desse problema que foi acometido a minha vida, eu me renovo. Eu não vou ficar de cabeça baixa, triste. Deve ser obsessor, deve ser não sei o quê, deve ser isso. É tudo os outros, né? Já perceberam? Não dá certo, deve ser obsessão, deve ser o olho gordo do fulano, deve ser o chefe, deve ter alguém que trabalha para mim, deve ter alguém me amaldiçoando. Não é assim que a gente pensa? É o outro que não presta. Nós somos perfeitos. Somos Deus. Nós temos que parar e nós pegarmos o leme da nossa vida e direcionar para o objetivo que eu quero. Se você direcionar para um objetivo de paz e moral elevada, vai ter a verdadeira felicidade. Não, eu quero só materialismo. Você vai ter a sua felicidade na terra. Ok? Depois é outra história, um outro dia, uma outra noite. Certo, gente? Eu pedi para vocês me lembrarem de falar alguma coisa, eu não lembro. Porque tem muita coisa aí, eu não... que pena. Só entre aspas que eu lembrei. Eu não lembro agora, mas também tudo bem. Se eu lembro, eu falo. É no 24 horas testado, é verdade. Obrigado. Olha um anjo aí, tá vendo? Deus põe um anjo. Tá vendo como Deus põe anjo na nossa vida? Então, uma vez, tinha um grupo assim, né? Foi estar tempo, tá tempo? Que horas são? 8h45. Dá tempo, então. Tá bom, é um grupo igual ao nosso, assim, né? Tinha um ponto falando, mas tá lá as pessoas assim reunidas, conversando e tal, não sei o quê. E falando sobre o evangelho, vamos fazer assim, tem que ser bom, tem que ser caridoso, faz caridade, faz isso, todo mundo nós fazemos evangelho, fazemos tudo, dá tudo certinho. Tudo anjinho. E foram para casa. Passaram a semana em casa. Na outra semana se reuniram aí o mentor do estudo, como nós temos aqui, o mentor da palestra, tem um espírito, né, que cuida, né, energicamente aqui da preparação, porque também não somos só nós que estamos assistindo, também temos o nosso plano espiritual assistindo também. Como tem na sala de estudo, como tem na sala, cada um muito organizado, diferente de nós, que é tudo bagunçado, eles são bem organizados. Aí ele fez, através do médium, ele falou assim, a mensagem que nós temos para dizer aqui é o seguinte: desde a semana passada, quando vocês retornaram para a casa de vocês, foi um mentor assim de luz acompanhando cada um de vocês para ver se vocês praticam o que realmente falam aqui dentro, que vocês falam o que fazem, sabe? Aí falou que na hora que aconteceu isso, foi um tal de gente jogar negócio no chão assim, olhar para nossa, deu uma dor de barriga, uma azia, porque começou a lembrar. Não, eu sou uma pessoa calma, eu faço evangelho, não faz nada. E briga com um, e chuta o cachorro, e xinga vizinho, e passou a semana inteira sendo observado por um mentor. Olha, que vergonha. Isso que eu estou falando, nós somos testados pelo nosso mentor 24 horas por dia. Testados não, observados. A única coisa é que eles se entristecem quando a gente se desvia um pouco do caminho e ficam felizes quando a gente acerta um pouquinho, né? Eu prefiro que ele esteja bastante feliz comigo, para depois não ser cobrado, né? E ele também, né? Pensou? É uma curiosidade assim que às vezes pode acontecer. Quando a gente está na trilha correta, quando a gente está presunçoso demais, falando demais e esquecendo, né, das raízes, assim, de quem a gente tem que agradecer, né? Eu achei bastante interessante ontem, no domingo, que uma mulher, ela estava um pouco triste no começo, ela falou, depois ela ficou feliz. Que ela falou que teve um problema com o pai dela, já falecido, né? Que custava muito para ela
perdoar as dificuldades que eles viveram. E aí ela falou assim, que subitamente veio um negócio na cabeça dela. Ela falou assim, eu tenho uma coisa para agradecer, que eu fiquei muito feliz que eu descobri hoje. Eu falei, o quê? Ele me deu a chance de reencarnar. Eu falei, nossa, nem eu havia pensado nisso assim, né? Eu falei, pô, é legal. É uma forma de ver, não é? Não é fé? Despertou ali e falou assim, ó, em vez de eu reclamar tudo que ele fez de mal para mim, eu vou agradecer a Deus, agradecer a Ele, Pela oportunidade de estar. porque através dele eu pude reencarnar. Aí eu falei, isso não liberta ele. Eu falei, isso vai libertar você. Então, quando a gente começa a encarar a vida com verdadeira fé, a gente se liberta. Vive mais leve, sabe? Sabe assim, aquelas coisinhas, intriguinhas, essas coisas bobagens? Por exemplo, brigar porque sentou na minha cadeira. Aí ela sentou na minha cadeira, não pode sentar ali. Olha a perturbação que a gente cria desnecessária na cabeça. Mas fala, ela sentou aqui hoje, deixa ela hoje aqui, eu sento ali. Amanhã eu chego mais cedo, sento no lugar. Ué, é resolvido, não é verdade? A gente vai vendo que a gente briga por besteira. Causamos intrigas, discussões, tormentos causamos para nós que não era necessário. Como, por exemplo, esse fim de semana. Quem vai viajar aí, ó, já repensa aí o seu. Pega um cinema aqui, pertinho, né, gente? Tá bom? Vocês estão tristes? Tá tudo bem? Eu achei que era um desencarnado daí, né? Tá bom, tá livre. Tchau. Os caminhos da evolução. Tchau. Tudo vem de Deus, fonte de amor, mas cabe a nós transformar a